Então, meus amigos, na noite de hoje, tentarei ser um pouco menos evangelista do que normalmente eu sou, menos pregador, um pouquinho mais estudo, né? Tentarei, provavelmente fracassarei, porque é da minha natureza acabar sempre direcionando o estudo do lado do Evangelho. O tema que eu escolhi para essa noite é um tema que a gente poderia ficar um mês aqui, vindo todas as quartas-feiras, falar sobre a mesma coisa e ainda não conseguiríamos aprofundar o suficiente dentro daquilo que a doutrina espírita nos propõe para esse tema. Mas tentarei, nos breves períodos que tiver aqui, tentar colocar algumas coisas que são peças-chave para o entendimento dessa temática, que se faz muito importante no momento em que vivemos, né? A gente vai trabalhar em cima do capítulo 18 da Gênesis. O capítulo 18 da Gênesis são chegados os tempos. E eu confesso para vocês que ao longo dessas quase 3 décadas que sou evangelizado e estudo Espiritismo, um dos livros que eu mais gosto é um livro chamado A Transição Planetária, psicografia do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Eu lembro que quando eu li a primeira vez esse livro, eu era muito jovem, assim, né? E olhava a vida de um prisma com pouca profundidade para entender sobre isso, assim. E hoje já um pouco mais velho, assim, ainda não o suficiente, mas um pouco mais experimentado pela vida, eu olho para isso com um pouco mais de escala. E guardem muito bem essa palavra, porque eu vou voltar a citar ela algumas vezes na noite de hoje. Escala. Nós, seres humanos, nós temos um problema de escala. Então, a gente olha tudo muito a partir da nossa régua. Isso é um grande problema não só para o entendimento do Espiritismo. Isso é um grande problema nas nossas ciências, na nossa política, né? A gente olha sempre a nossa escala, né? Então o político olha sempre o mandato dele de 4 anos, né? O cientista olha ali o ciclo de uma década que ele vai fazer a sua pesquisa. Então a gente tem um probleminha de escala que nos causa alguns problemas na sociedade humana. Porque quando eu meço a vida com a minha régua, eu não consigo abarcar o tamanho da existência. E talvez essa seja a grande diferença intelectual do jeito em que nós olhamos a vida e o jeito ao qual olhava Jesus. Claro que a gente tem outras centenas de milhares de diferenças para Jesus, no sentido moral, psicológico, intelectual, mas a abordagem de Jesus diante das coisas é muito diferente da nossa por causa da régua. A régua de Jesus são os milênios, a nossa régua são os anos. Então, a gente precisa, quando vai ler a Gênese, né, esse livro do Pentateuco Espírita, a gente precisa usar a régua certa, porque senão algumas coisas não fazem sentido na Gênese. Aliás, muitas das coisas que a gente vai ler no Pentateuco Espírita, nas obras básicas espíritas, se analisarmos pela nossa régua, nós não vamos entender. Nós não vamos conseguir abarcar. E
falam aqui uma pessoa que trabalha todos os dias usando escala, usando régua, né? É a minha vida isso. E aí, eu vou falar um pouquinho da minha profissão e vocês vão entender o que eu estou falando sobre o espiritismo. Quando eu faço um projeto de uma casa, a escala é uma. Então, o tamanho de porta, o tamanho dos ambientes, o tamanho de uma cozinha, o tamanho de um quarto, é uma escala para uma família viver. A escala é uma. No meu caso, que trabalho também com projetos de cidades, projetos urbanísticos, quando eu vou desenhar um condomínio, um bairro, a escala é outra. Eu deixo de olhar para a escala somente do ser humano usando uma cozinha, usando um quarto, e passo a olhar para a escala das pessoas vivendo em sociedade. Como os carros entram nas ruas, como o fluxo do trânsito se organiza, como a água da chuva escoa, como o esgoto funciona. A escala é completamente outra. Se eu quiser projetar uma casa utilizando a escala da cidade, vai dar problema. Tal qual se eu usar a escala da casa para projetar a cidade, eu também vou ter muitas dificuldades. E aí eu quero convidar vocês a um raciocínio. Quando a gente olha para a vida e para a existência, quase sempre, e mesmo com conhecimento espírita nós fazemos isso, nós olhamos para a vida com a escala de uma vida. Então os nossos planos, os nossos projetos, os nossos planejamentos, todos são no máximo para uma vida. E aí se a gente pegar essa escala, e eu vejo aqui pelo grisalho dos cabelos, que muitos vão poder me afirmar que o mundo está pior. E aí a grande pergunta é, por que a gente tem essa sensação que o mundo piorou? Muitas vezes é pela escala. Se eu olhar para a segurança, por exemplo, de 50 anos atrás, tínhamos mais segurança. Se eu olhar para a segurança de 500 anos atrás, tínhamos menos segurança. É uma questão de escala. Então, quando olhamos para o tema, são chegados os tempos, nós precisamos regular muito bem a nossa régua para conseguir entender o que está escrito lá no capítulo 18 da Gênesis. A Gênesis talvez, tirando o livro dos médiuns, seja das obras básicas a literatura mais densa, mais pesada. Porque ela vai falar coisas que não são do nosso tempo. Quando a gente pega o Evangelho, por exemplo, Jesus estava lá 2000 anos atrás falando temáticas que eram para aquele momento, mas que também eram para o momento em que nós vivemos, no dia a dia de hoje. É uma coisa que está na nossa escala, a gente consegue abarcar. A Gênese vai falar sobre transição planetária, sobre evolução dos mundos. Não é palpável para nós. E muitas vezes até nos parece inútil. Né? Eu lembro de ter essa conversa assim, nos grupos de estudo, assim, né? Isso aqui, transição planetária, evolução dos mundos, escala dos planetas, isso aqui não tem nada a ver com a minha vida. E é bem óbvio a gente ter essa conclusão, né? Porque quando a gente vai ler esse capítulo 18 da Gênesis, são chegados os tempos, ele fala centralmente da transição planetária, né? Então, só para que a gente esteja todo mundo na mesma página, talvez você esteja aqui pela primeira vez, ou esteja iniciando no Espiritismo,
vou ousar tentar te explicar de maneira bem básica um conceito que são as escalas dos mundos. Então, assim como os seres que somos nós, os espíritos, evoluem, né? Nascem, né? São criados simples e ignorantes, são uma fagulha de Deus e vão evoluindo, né? Até serem seres celestiais, seres angelicais, né? Uma escalinha, um degrauzinho de cada vez, assim, em que a gente está mais ou menos no terceiro degrau de uma escada de 57, né? Por aí, mais ou menos. Tal qual ocorre com o nosso espírito, ocorre também com os planetas, né? A geoformação de cada planeta, ela ocorre e evolui na matéria, mas também na psicosfera e na questão energética desse planeta, né? Então a gente tem escalas de mundos, né? Nós temos mundos primitivos, né? Que são mundos mais densos, uma psicosfera mais densa, uma capacidade energética mais limitada. Depois a gente vai ter mundo de provas e expiações, né? Que o próprio nome já diz, né? Provas e expiações. Então, não é muito de barbada morar num planeta desse, é o planeta ao qual nós habitamos. O nosso mundo, na classificação dos mundos, é um mundo de provas e expiações. O próximo degrau, quase que paralelo, é um mundo de regeneração. Pois bem, nós estamos, enquanto planeta Terra, exatamente nessa transição planetária, de um mundo de provas e expiações para um mundo transitório de regeneração. Por isso o livro, que eu até olhei na biblioteca ali da Dorothy, não tive capacidade de encontrá-lo, mas deve ter, o livro Transição Planetária, vai abordar muito esse tema. E aí, veja, meus amigos, que a Gênese não foi escrito ano passado. Ele é um livro de 150 anos. Né? E uma vez, um amigo, assim, no contexto espírita, falou assim, os caras falaram há 150 anos atrás que são chegados os tempos e até hoje não chegou esse tempo, né? Qual foi o erro desse meu amigo? A escala. E aí eu gosto de sempre trazer uma frase que a gente encontra no Livro dos Espíritos, que os Espíritos vão dizer para o Kardec assim, um século no vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Então, são chegados os tempos, talvez seja um arcabouço de 500 anos, 1000 anos, não sabemos. Não temos ao certo a explicação. Mas o fato é, são chegados os tempos da transição. E essa transição não é um interruptor que a gente apaga e acende uma luz. Né? Como se eu apagasse o interruptor no mundo de provas e expiações e quando eu ligasse, todos nós seríamos anjos, né? Brilhando, emanando uma luz do peito, assim, né? Coisa quase que poética e metafórica. Não, é uma transição. E aí, colocado o primeiro conceito importante da transição planetária, nós precisamos ir ao capítulo 8 do Livro dos Espíritos e pegar o outro pilar desse estudo, que é deveras importante e que nós temos muita dificuldade de entender. Lei de progresso. O que nós temos dificuldade de entender na prática, a lei do progresso, é um absurdo. A lei do progresso está lá no Livro dos Espíritos, no arcabouço das leis morais, e ela vai falar que tudo progride. E aí vem o brilhantismo do Espiritismo. Para mim, a coisa mais brilhante do Espiritismo é o eco que ele faz em outros ensinamentos. O Espiritismo vai nos dizer que tudo está em franco progresso, em plena mudança e transição. E um cara chamado Heráclito de Éfeso, no século IV antes de Jesus, disse: a única constante do universo é a mudança.
Então eu sou apaixonado por esses ecos que o Espiritismo faz em outras religiões, outros conteúdos, outros ensinamentos. E o Livro dos Espíritos vai cravar com, sei lá, 20 perguntas sobre progresso. Não há dúvida. Não há dúvida. E é preciso muita humildade para estudar o Espiritismo por causa disso. Às vezes, por mais brilhante que seja a tua teoria, tu tem que chegar, ler e dizer assim, não tem margem para a minha teoria. Está escrito aqui. Ou eu tenho que fundar uma nova religião, né? Ou eu entendo o que está escrito aqui. E na lei de progresso não há margem para interpretação. O progresso está acontecendo. Nós estamos marchando para o futuro. E aí, Kardec vai questionar questão 782, se não me falha a memória. Se não for, também é umas para frente ou umas para trás. Leiam todo o capítulo que vocês vão achar. Kardec vai dizer assim, mas pode alguém frear a marcha do progresso? E Kardec foi muito auspicioso nessa pergunta, né? Os espíritos estavam afirmando para ele que a lei do progresso ela é inevitável e ele disse, não, mas tá, eu já entendi que tem a lei do progresso, está tudo progredindo, tudo evoluindo, mas pode alguém frear esse progresso? E aí os espíritos vão responder que ninguém pode frear a marcha do progresso. Os espíritos ainda vão dizer que algumas pessoas, dadas as suas posses, as suas posições sociais, podem embaraçar um pouco a marcha do progresso. Mas são como pequenas pedras numa grande roda de um veículo. Vai atrapalhar, vai sentir uma leve vibração, mas o veículo vai progredir. Nenhum homem pode deter a marcha do progresso. Então a gente tem dois pilares. Estamos numa transição planetária, saindo de um mundo de provas e expiações, indo para um mundo de regeneração. E essa transição obedece um princípio divino da lei do progresso, ou seja, ela irá acontecer. Ela irá acontecer. Certa feita, eu não lembro em qual ocasião, eu ouvi o Divaldo falar o seguinte: a pior notícia para os inimigos do cristianismo é que ele irá perseverar. Aí ele ainda falava assim, não por mim, não por não sei quem, mas pela ideia, porque ela é uma lei divina. E aí, a gente precisa se colocar numa posição de humildade, de escala, de entender quem a gente é. Eu não tenho a capacidade nenhuma de frear esse processo que foi iniciado. Nós sequer começamos esse processo. Esse processo foi iniciado alheio à nossa vontade. E ele está em franca execução. Em franca execução. São chegados os tempos. Senão, o capítulo 18 da Gênesis seria assim, ó. Talvez sejam chegados os tempos. Não. São chegados os tempos. E ninguém pode parar essa roda que está girando.
E nós precisamos entender qual é o nosso lugar nessa marcha do progresso. Há algum tempo, eu falo sobre o fluxo natural das coisas. Existe um fluxo natural das coisas. Toda dor e sofrimento acontece fora desse fluxo. Fora dessa sintonia. Toda vez em que eu me dessintonizo dessa marcha do progresso, dessa marcha da evolução que arrasta todos os seres a evoluir, eu gero dor e sofrimento. Toda vez que eu me desconecto da natureza das coisas, da natureza desse fluido, eu me coloco em desespero. Tem uma frase, que eu não sei se está na Bíblia, se está no Evangelho, que diz assim: tudo se move pela vontade de Deus. Tudo se move pela vontade de Deus. E aí, há uma beleza metafórica na natureza, que ilustra esse fluido e esse fluxo natural das coisas. Quando a gente olha para um rio, e eu mexo muito com imagem de satélite, e os satélites são gratuitos, eu recomendo todo dia tirar para brincar no Google ali, olhar os países, os mapas, os relevos. Olhem o rio. O rio é de uma falta de lógica e de uma arbitrariedade da natureza absurda. Porque quando nós, seres humanos, nós vamos construir uma estrada, a nossa física nos diz que o ponto mais rápido do ponto A ao ponto B é uma linha reta. Você me mostra no mapa do Brasil um rio natural que não tenha sido moldado pelo ser humano que seja reto. Não tem. E aí eu pergunto para vocês, o rio fez a margem ou a margem fez o rio? O rio desenhou a margem ou a margem desenhou o rio? Não saberemos. Porque as duas coisas acontecerão ao mesmo tempo. Porque tudo se move pela vontade de Deus. E ao mesmo tempo em que o rio faz a margem molda e controla o rio. Porque existe um fluxo natural ali. Existe uma nascente, um olho d'água, e essa água chega até um desembocar de uma lagoa, do nosso mar. É de um brilhantismo da natureza que nos afirma: existe uma razão, uma lógica orquestrando tudo isso. Existe um fluxo natural das coisas, pontuado em cada átomo para que seja assim. São chegados os tempos de uma transição planetária, em que o mundo evoluirá de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, quer você queira ou não. Quer você evolua ou não. O mundo evoluirá. E não há nada que nenhum de nós possa fazer para evitar. A única coisa que podemos fazer é uma escolha. Iremos com o mundo ou seremos convidados a se retirar? E aí, se a gente pegar uma escala moral de alguns anos, a gente vai ter a sensação de que o mundo está pior. E por que a gente tem essa sensação? Porque está dentro da nossa ótica humana, limitada. E não só está, como Jesus avisou que estaria. Haverá
choro e ranger de dentes. Haverá o tempo em que os filhos se erguerão contra os pais, nações se erguerão contra nações, e o Filho do Homem não terá lugar no coração da terra. Isso está escrito também em algum lugar, né, pessoal? Não estou tirando isso da minha cabeça. Não vou saber citar agora exatamente em qual trecho bíblico. Mas Jesus nos avisa. Antes de melhorar, vai piorar bastante. Então, eu tenho uma visão, até às vezes um pouco fria, né, da vida, assim. A minha mãe vive me falando isso, assim, nossa, Guilherme, quanto é frio. Porque eu, quando vejo um grande problema, tudo que eu consigo ver faz parte do processo. Faz parte do processo. Por mais que doa, por mais que gere sofrimento, é assim que tem que ser. A borboleta só voa porque a lagarta se entregou. E a moral tem um caráter estético. Tu olha a lagarta ali, tu pensa, que bicho desgraçado, né? Tem umas até que são mais bonitinhas, verdinhas, mas tem umas muito feias, né? Tu pensa, meu Deus, mas aqui é raro o projeto. Tem como esse bicho aqui? Pois esse bicho, em determinado momento da vida dele, vai para um lugarzinho, vai ficando mais feio ainda, porque eu não sou de uma geração que a gente fazia uns experimentos no colégio, né? E aí uma vez eu botei uma lagarta dentro de um copo descartável. Peço desculpa para Jesus, mas eu fiz. E eu fiquei observando aquela lagarta ali. Aquele bicho virou um sebo branco, uma teia de aranha, sei lá, uma coisa. E eu, em determinado momento, eu pensei assim, mas nunca que isso aqui vira uma borboleta, mas sem chance. E aquilo vai, o casulo vai se formando, até que um dia a borboleta, com seu caráter estético irrevogável, irrefutável, abre as suas asas e voa. Esse processo é de uma complexidade que envolve dor, sofrimento, reclusão, entrega, e faz parte do processo da natureza, tal qual somos nós. Não há progresso moral sem flagelo espiritual. Não há transcendência sobre o vício sem a dor da expiação. Nós estamos num mundo feito para tal. Nós estamos num mundo onde o mal prevalece ao bem. Não podemos dourar a pílula. Nós vivemos num mundo de seres frágeis. E aí, recordo a fala de Jesus a Pedro. No momento da última ceia, em que Jesus, usando uma escala cósmica, antevê o futuro e diz: um de vocês irá me trair e o outro irá me negar 3 vezes. E Pedro salta dos discípulos e diz: eu jamais vou te negar, mestre. Eu sou discípulo número 1.
E de fato era. O cara que esteve com Jesus em todas as passagens ali, fiel escudeiro, firme e forte, homem de fé, de postura, de caráter. Então Jesus sorri para Pedro. Sorri. Isso está no livro Boa Nova, né, dona Dorotinha? Pode ser? Pode ser. Boa Nova. Se não for, também me cobre no Instagram depois. O amor jamais esquece. Jesus sorri a Pedro e diz uma frase brilhante. Pedro, antes do galo cantar, verás que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Você vê que a escala de Jesus não é a de Pedro. E não é a nossa. Que se eu estou jantando com alguém que eu sei que vai me ferrar daqui a 5 horas, mas eu já arranco no soco com a pessoa na hora ali. E Jesus tem a escala de dizer assim, Pedro, eu sei que é tu, Pedro. Eu estou vendo aqui. Né? Mas fica tranquilo. Eu sei que não é maldade. Eu sei que é fragilidade. E esse é o mundo em que nós vivemos. Às vezes as pessoas vão nos sacanear, as pessoas vão nos trair, as pessoas vão nos humilhar, as pessoas vão nos apontar o dedo. Às vezes elas estão fazendo por maldade, porque tem uns ruinzinhos também. Tem. Mas a maioria das vezes, se a gente olhar com atenção, é só fragilidade. Só fragilidade. Cada um está defendendo suas ideias, o seu contexto, muitas vezes a sua família, o seu ganha-pão. Não é, na maioria das vezes não é maldade, é fragilidade. E esse é o mundo em que a gente vive. E o mundo está indo para um mundo que é um pouquinho melhor. Aí vocês vão dizer, o mundo de regeneração então é um mundo onde o bem ecoa aos 4 cantos. Não. Mundo de regeneração apenas o bem é a maioria. Então, se a gente está aqui num 50 para 40, 60 para 40, no mundo de regeneração, o bem é o 60. Mas é uma transição suave, de séculos. Porque lembrem-se, a escala do mundo espiritual. Um século no nosso mundo é um relâmpago na eternidade. E nessa marcha do progresso inevitável, imparável, que ruma de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde os pré-requisitos são ser mais bom do que mal, nos resta uma pergunta. Marcharemos junto ao planeta ou restaremos estagnados na nossa fragilidade, no nosso egoísmo, na nossa vaidade? A natureza sempre encontra o seu caminho. Sempre. Nós podemos lutar contra isso ou não. Nós podemos marchar junto ao progresso moral da humanidade e intelectual, ou poderemos restar estagnados, freados nós mesmos pelo nosso orgulho e pela nossa vaidade. No Sermão da Montanha, Jesus vai dizer que bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. E só viverá na terra do futuro e só governará a terra do futuro aquele que aprender a governar a si mesmo no dia de hoje. Se eu pudesse resumir tudo que eu falei na última meia hora numa frase, que é o que a gente precisa entender
Se você quiser vir para o grupo de estudo da casa, estudar a Gênesis, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, a Lei do Progresso, a Transição Planetária, bênçãos, palmas, vai ser lindo, principalmente para a tua vida. Mas, se você quiser só saber qual é o seu papel nessa transição, só governará a terra do amanhã aquele que aprender a governar a si mesmo no hoje. Vou repetir mais uma vez, pessoal. Porque são poucas as vezes que eu ouço alguma coisa do outro lado. E essa eu ouvi. Só governará a terra do amanhã aquele que aprender a governar a si mesmo no hoje. A si mesmo no hoje. Certo, pessoal? Obrigado e boa noite.